Olá, eu sou João Meirelles Filho e esse é o curso de Gestão Ambiental no Contexto Amazônico. Eu estou aqui com vocês num conjunto de aulas que a gente denominou de Introdução à Amazônia. Essa é a 15ª aula e ela, na verdade, tem um caráter um pouco distinto das demais. Esta apresentação PowerPoint é bastante singela. O que nós vamos nos debruçar é sobre a bibliografia que está aí no website para que vocês a tenham em mãos. Aqui uma homenagem ao Kurt Meindadiu, que a gente falou um pouco sobre a importância desse mapa que ele fez na década de 1940. Mapa esse que foi queimado no incêndio do Museu Nacional, mas que há uma cópia no Museu Guild e que IBGE e mais recentemente o IPHAN fez essa publicação. Então essa é uma das bibliografias que eu recomendo percorrer esse mapa no sentido de compreender como foram os diferentes registros pelos invasores europeus em relação aos povos originários, né? É claro que isso é o trabalho de uma única pessoa, a partir de muitas bibliografias, muitas visitas e conversas, mas mostra um pouco a diversidade dos povos originários e é um pouco o que a gente quer seguir em termos da diversidade dessa bibliografia. Porém, eu queria alertar que há pouca bibliografia disponível que apresenta a Amazônia de uma maneira geral, né? Nós temos muitas teses, dissertações, artigos, alguns livros, não muitos, e a maior parte, inclusive fora do mercado, sobre diferentes temáticas, né? E é isso que vocês verão, né? Para cada uma das 14 aulas, das 13 na verdade, porque a 14ª foi de ouvir diferentes atores, né? Vocês encontrarão as obras de referência, que sempre são 3, 4 obras, né? Que são obras fundamentais, seja por seu pioneirismo ou capacidade de apresentar de forma simples um resumo sobre a situação. Algumas dessas obras de referência nem sempre estão tão acessíveis, né? Mas é possível consultar em bibliotecas, algumas delas de forma digital, né? Outras até na forma de livro impresso, quando ainda só havia livros impressos, talvez seja mais difícil de encontrar, mas elas precisam ser mencionadas como referências, né? A prioridade aqui foi para obras em linguagem simples, evitando o excessivo uso de palavras técnicas que são incompreensíveis para quem não é especializado na área, né? E essa bibliografia tem essa tônica, né? A tentativa de ser o mais objetivo, mais simples para um grande público, para que torne a leitura, inclusive, mais interessante quando a pessoa não domina a área, e ninguém de nós domina todas essas áreas, né? Eu fiz aqui um esforço de ter uma bibliografia básica. Obviamente ela é bastante incompleta, no sentido de que nenhuma dessas áreas a bibliografia esgota as suas questões, né? Tem outras obras que a gente menciona também, né, que contribuem para a leitura, né? São obras que às vezes são citadas quando a gente conversa aqui, mas são importantes serem lembradas, né? E aproveitem essa área dos artigos recentes, porque usualmente são artigos, agora sim, em meio eletrônico, a maioria deles está acessível, quer dizer, para download gratuito, né, ou podem ser encontrados em algum banco de dados, né, e que contribuem para esse debate, né. Da mesma maneira, eu recomendo websites, às vezes são grandes bibliotecas, né, como é o caso da Biblioteca Kurt Meindadiu, ou muitas das organizações da sociedade civil e órgãos do governo têm diversas publicações, diversos mapas, né. Alguns vídeos eu sugiro porque é muito interessante ouvir alguns pesquisadores, por exemplo, na área da antropologia, Eduardo Viveiro de Castro, Manuela Carneiro da Cunha e muitos outros, né? Lúcio Flávio Pinto falando sobre a cabanagem. Isso é muito rico, além do que ele escreveu um livro recente e fez um dossiê no seu trabalho jornalístico, que é talvez um dos mais importantes trabalhos jornalísticos do Brasil sobre a Amazônia, não há nenhuma dúvida em relação a isso, e bastante atualizado. O Lúcio continua produzindo aí, né?
Coloco também algumas referências. Às vezes as pessoas e as organizações produzem uma série de informações e conhecimento e não estão obrigatoriamente na bibliografia, mas buscando pelo nome dessas pessoas nós vamos encontrar aí uma série de livros ou dissertações ou artigos. Tem dois locais de pesquisa mais recente que são o ResearchGate, que é uma plataforma que muitos pesquisadores e mesmo autores colocam documentos, artigos, dissertações lá. Então esses espaços como o Google Docs, o Google Academic, são espaços muito bons para essa busca, né? Então, percorrendo aqui um pouco a bibliografia, né, vocês verão que eu cito alguns órgãos públicos, né, como IBGE, INPE, INPA, que são fontes importantes, apesar de que vocês terão certa dificuldade, muitas vezes, de encontrar documentos, informações, porque há poucos esforços da maioria desses órgãos de tornar a informação acessível para o leigo, para aquele que quer uma informação básica, não quer um detalhe muito grande, tão sofisticado. Então, essa vai ser um esforço grande, o que é um pouco diferente na maior parte dos espaços das organizações sem fins lucrativos. Há uma preocupação muito grande com essa leitura mais fácil, né? Nós temos mapas muito ricos e bastante recentes no Mapa Biomas, que inclusive permite essa interação, você pode escolher o que pode ser apresentados, né? O Instituto Socioambiental, além de manter uma newsletter diária chamada Manchetes Socioambientais, que é muito rica de informação, tem o site mais completo do Brasil sobre a questão indígena e também sobre unidades de conservação. Sobre unidade de conservação, o IP também trabalha, enfim, tem 5, 6, 8, 10 organizações aí que, se a gente se circunscrever a pesquisa em seus websites, em seus documentos, nós vamos ter um material bastante rico, né? Há uma imprensa relacionada às questões ambientais, né? Nós tivemos, inclusive, na abertura deste curso, da Marcondes da Envolverde, que é o mais antigo site ambiental do Brasil, dedicado à questão, mas temos outro, Amazônia Real, que é muito importante e está baseado em Manaus, e é um jornalismo bastante ativo, né? O InfoAmazônia se preocupa com algumas pesquisas e a espacialização dessa informação, e da mesma forma como eu mencionei o Mapa Biomas. O Lúcio Flávio Pinto realiza um jornalismo diferenciado, personalizado, mas muito contundente e profundo, que merece algumas questões. Ele acompanha mais de perto, né, sobre mineração, sobre grandes obras, algumas questões em Belém, questões históricas como a cabanagem mencionada. O ECO é um outro espaço. A página 22 trata bastante de sustentabilidade. A página 22 também esteve presente na abertura desse curso, né? E, enfim, se a gente for adiante, as 15 aulas estão organizadas, vocês verão. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu não vou percorrer as 13 aulas agora, que tem a bibliografia mencionada, mas a primeira aula, que trata de 8 falsos mitos sobre a Amazônia, né? Então tem lá uma referência, que é a Berta Becker. A Berta Becker produziu grandes obras, é uma das principais pensadoras da geografia política, inclusive sobre as questões amazônicas. Tem desde obras bastante fáceis de assimilação até obras bastante profundas e complexas. Não estão tão disponíveis porque não houve reedição, foram edições pequenas, né? Há também outras obras que foram marcantes, como aquela comentada do Goodland e Irving, sobre o deserto verde, sobre o inferno verde ou o deserto vermelho, e está aqui porque foi mencionada e é um ponto relativamente importante. Assim como o Tiago de Mello, que é um autor amazonense e que produziu não só ficção na forma de poesia, como tem alguns livros tentando explicar a Amazônia de uma maneira
bastante poética, com os dados. Eles estão um pouco defasados, assim como o que eu escrevi há 15, 20 anos, em função, inclusive, das grandes mudanças que houve na região, mas são livros importantes, que colocam a lógica, né? O Márcio Souza tem feito um esforço e lançou recentemente uma história da questão indígena, uma história resumida da Amazônia, que ele atualizou. Então, são autores não necessariamente acadêmicos, mas que trazem essa visão abrangente, né? Então, eu gostaria que vocês percorressem, né, na medida que vocês vissem uma aula, percorressem a bibliografia e selecionassem aí 1, 2 documentos, artigos e buscarem principalmente aqueles que escrevem extremamente bem, como Claude Lévi-Strauss, como Aziz Absaber, né? E outros que têm livros que são muito agradáveis, independentemente da aridez da informação, né, da complexidade. São pessoas que tornam esse processo um processo prazeroso, né. Eu fiz um destaque aí na questão indígena, não houve uma aula específica sobre a questão indígena, mas eu destaquei uma bibliografia sobre a questão indígena, inclusive com obras por autores indígenas, né? Há obras, inclusive, que autores indígenas estão junto com antropólogos, como o caso do Davi Kopenawa, Yanomami, com o Bruce Albert. O Bruce Albert é um antropólogo que trabalha há mais de 40 anos, ininterruptos na questão, e junto com o Davi conseguiram apresentar uma das obras-primas atuais sobre a Amazônia, disponíveis, acessíveis. E busquem essas pessoas também em vídeos, em outros documentos, outras formas de apresentação, né? Então, e essa bibliografia que eu quero comentar também, ela será atualizada sempre que possível. Então, pode ser que, se ela for acessada neste momento, daqui a alguns meses ela terá alguns acréscimos, algumas recomendações. Esses links vão ser testados, porque às vezes eles saem do ar. Então, eu acho que aqui há material suficiente para esse estudo, né? E principalmente nas questões atuais, né? Novos rumos para a Amazônia, e principalmente no capítulo 11, que na verdade a aula 11, que na verdade foi até subdividida em mais partes de todas as aulas, em 4 partes. Há um conjunto grande de obras de referência, né? Até porque trata de muitas questões, né? Desde documentos assim, bastante importantes, como o trabalho do Timothy Killen, que está em inglês, mas eu acho que tem uma versão em espanhol, sobre a tempestade perfeita, o que aconteceria com a Amazônia. Ele escreveu isso em 2007, em relação às usinas hidroelétricas, daí por diante. Há documentos que tratam de questões mais abrangentes do Brasil, como o ensaio do Paul Singer, importantíssimo economista, né, que fala sobre o pacto social, porque o pacto social é uma questão que a gente trata bastante, né? Enfim, a questão da pecuária tem uma série de documentos para quem quiser se aprofundar, na questão da soja da mesma forma. Enfim, alguns temas têm uma bibliografia maior, temas mais relacionados à geografia física, geografia política, tem algumas obras, tem menos obras, e obviamente eu não estou aqui indicando obras de base da ciência pura, porque foge um pouco ao objetivo desse curso, né? Mas tem documentos importantes, por exemplo, sobre os mangues do ICMBio, que é o Atlas do Mangue. Tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem lá documentos dele, tem vários documentos de estados, né, do estado do Amazonas, do INPA, do GEUD, enfim. Eu acho que quem quiser, com certeza vai ter aí uma série de oportunidades de estudar a região de uma maneira bastante ampla e seguir nos seus caminhos, né? Eu quero voltar aqui a uma prancha, né, que na verdade
um conjunto de gráficos, né, que isso foi preparado recentemente, quer dizer, até 2017, né, e mostra a RAISG, aquela rede, né, de organizações de sociedade civil que olha a Amazônia como um todo, né, e eu acho que isso ajuda a gente a compreender, né, a complexidade da região e como as questões se interligam. Mesmo que as aulas tenham tratado sobre temáticas específicas, todas as questões estão interligadas e são gráficos como esses, há outros mapas, há, enfim, outros documentos que procuram ter uma visão mais holística, mais abrangente, e é isso que eu recomendo a vocês. Enfim, para terminar essa aula, que é uma aula muito curta e o objetivo era mais levá-los à leitura da bibliografia e a de forma recorrente buscar o que ali está apresentado, né? Eu deixo essa frase que eu ouvi num evento que estava organizando em São Paulo, onde diversas lideranças indígenas vieram, e esse cacique lá do extremo oeste do Amazonas, na região de Tabatinga, fronteira com a Colômbia, deixou essa frase que é um presente, né? Os índios guardaram a mata até aqui, daqui para frente depende de cada um. Eu acho que esse é um recado bastante importante. E aqui eu me despeço de vocês, dessas 15 aulas, teremos oportunidades em outros diálogos, né? E agradeço aí pela atenção, estamos disponíveis, temos o e-mail aí do conjunto de aulas, na verdade de todo o curso, e para qualquer sugestão, recomendações, correções e tudo que a gente puder completar nesse curso. Muito obrigado.